Muito bem, então a gente tem Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza e Bahia, são os 4 primeiros colocados, mas Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro são considerados os que têm os melhores elencos do Brasil. E a gente mostra as campanhas dos 3 no Brasileirão. O Atlético Mineiro está na tabela na 7ª colocação, com 10 pontos, a campanha com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, um aproveitamento de 55,6%, com 6 gols marcados e 5 sofridos. O Flamengo, como falou o Edu Elias, tem 2 jogos a menos na tabela, é o 8º, com 9 pontos, a campanha 3 vitórias e 1 derrota, 75% de aproveitamento, mas se vencer esses 2 jogos atrasados, vira líder, tem 7 gols marcados e 4 sofridos. Já o Palmeiras na tabela é o 5º, tem 10 pontos, também tem 55,6% de aproveitamento, assim como o Galo, com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 10 gols marcados, um pouquinho mais, 7 gols sofridos, também um pouquinho mais do que o Galo. Ô Zupa, e aí a gente analisando a tabela e olhando esses 3 times considerados como os melhores elencos, a gente pode dizer que o Flamengo sim está dentro do esperado, mas o Atlético Mineiro e o Palmeiras precisam melhorar muito nesse campeonato? Acho que parte desse princípio, Marcela. Primeiramente, uma ótima noite a você, ótima noite a todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Só um pouco mais de calma quando a gente fala de super times e melhores elencos, porque senão o Abel Ferreira fica bravo, porque ele não acha que o Palmeiras tem um super time e ele está muito bravo com o elenco que ele tem. Então, vamos devagar, brincadeira. O Palmeiras está, sim, entre os melhores elencos. É bem verdade sobre o Flamengo, né? E especialmente se a gente olha, e aí não é exclusividade do Flamengo, o Palmeiras também sofre, mas sofre numa escala menor em termos da relevância dos desfalques. Estou falando das convocações, né? Então a gente está falando de um Flamengo que de 4 jogos venceu 3 e perdeu 1. Em termos de pontos perdidos, o Flamengo é o melhor ao lado do Atlético Paranaense. Essas 2 equipes só deixaram pelo caminho os pontos de uma derrota, os demais pontos conquistaram através de vitórias. E no caso do Flamengo, contra o Palmeiras na primeira rodada, num baita de um confronto importante para o campeonato, mas sem jogadores que são fundamentais. Mas o Everton e o Gustavo Gomes e o Vinha também são. Mas estamos falando de Gabriel, Everton Ribeiro e Arrascaeta, isso sem falar no Isla, ao mesmo tempo. Estamos falando de um Gerson que está vendido e que está vivendo esse rito da despedida, que foi nesse meio de semana contra o time do Fortaleza, já há algum tempo, que não teve o Pedro, porque estava convocado para a Olímpica, voltou, pegou Covid, jogou parte do duelo contra a equipe do Fortaleza, e ainda assim o Flamengo conseguiu manter uma pontuação bastante interessante. O Palmeiras pode melhorar, mas o Palmeiras não é um super time em termos de desempenho e nunca foi com Abel Ferreira. O Palmeiras é competitivo e eu não sei até que ponto para um campeonato de regularidade o Palmeiras vai conseguir entregar rendimento para brigar pelo título. Eu tenho essa dúvida e já tinha desde antes do campeonato começar. O Atlético Mineiro tem potencial técnico também para fazer mais do que vem fazendo, vem oscilando. O Atlético Mineiro pode ser campeão brasileiro, mas campeão cearense ele não será, né? Porque perdeu para o Fortaleza na primeira rodada, perdeu para o Ceará ontem no Castelão. Sobre o Flamengo, eu queria destacar o Bruno Henrique. Há tempos a gente está esperando um Bruno Henrique naquele patamar, né? Ele mesmo que cunhou essa frase, de 2019. Ele não vem sendo brilhante, mas ele vem chamando uma responsabilidade em um momento onde o Flamengo está muito desfalcado. Bruno Henrique, para mim, é um dos principais nomes desse comecinho de campeonato. Pois é, eu acho que são análises bem diferentes em relação a Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E a ideia que se fazia desses 3 times como candidatos ao título, ela continua valendo, né? Não é porque nesse momento eles não estão lá em cima, e é preciso considerar evidentemente que o Flamengo tem 2 jogos a menos, então a pontuação agora ela não reflete a realidade. É preciso igualar o número de jogos para a gente ter alguma noção. Mas em relação ao Atlético, o jogo de ontem, por exemplo, a derrota, ok, gol no último lance do jogo praticamente, uma falha do goleiro, o primeiro gol também tinha sido falha. De qualquer maneira, foi uma atuação do ponto de vista coletivo abaixo do que o Atlético pode fazer, especialmente no aspecto ofensivo. Para um time que tem os jogadores que o Atlético Mineiro tem, a produção tímida no jogo de ontem é um sinal de alerta e não é a primeira vez que aconteceu. O Nacho faz muita falta quando ele não está, mas mesmo assim o Atlético tem um elenco capaz de fazer melhor do que ontem vimos fora de casa contra o Ceará.
Em relação ao Palmeiras, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco aqui no Sport Center, a reunião que aconteceu do presidente Maurício Gagliotti, as declarações recentes do Abel Ferreira, o desempenho do time momentaneamente, numa fase de um pouco de incerteza, com episódios extra-campo que muitas vezes indicam que as coisas não estão andando bem internamente. Eu acho que essas situações todas precisam ser resolvidas, em especial a do técnico. Se o Abel tem parecido uma pessoa que reclama excessivamente do futebol brasileiro, das coisas do Palmeiras, da falta de contratações, do comportamento dos seus jogadores, tentando, de certa forma, avisar que tudo isso aconteceria, que ele já sabia, e com um tipo de declaração que faz parecer que ele realmente está descontente, é preciso entender se ele, de fato, quer continuar no Brasil, ou se a questão pessoal está atrapalhando demais, se a saudade da família é algo com o que ele não consegue lidar de maneira minimamente produtiva. E aí é preciso tomar uma decisão. Em relação à produtividade, em relação à qualidade do elenco do Palmeiras, eu tendo a não concordar com as críticas que o próprio Abel faz. Se alguém perguntar, o Palmeiras precisa de muitos reforços, todo time pode melhorar. Mas eu acho que o elenco que o Palmeiras tem hoje é um elenco que lhe permite disputar o título do Campeonato Brasileiro. E em relação ao Flamengo, além dessa questão de ter 2 jogos a menos, é preciso também observar como o time vai continuar lidando com os vários desfalques que, nesse momento, diminuem a diferença técnica do melhor elenco do futebol brasileiro para aqueles que são seus principais concorrentes. Por enquanto, o Flamengo está lidando bem com tudo isso. A pontuação do Flamengo é uma pontuação elogiável, de acordo com tudo que o clube vive. Mas é óbvio, como vale a análise para todos os outros. O campeonato é longuíssimo, ao final a qualidade do Flamengo deve prevalecer. Mas nesse momento é difícil, com tantos desfalques e com tanta gente trabalhando em outro lugar.